Vocês sabem o que é se sentir completamente invisível. Eu vivi 73 anos nesta terra, criei 5 filhos, trabalhei duro a vida inteira, e de repente, me vi sozinha, esquecida, como se eu não existisse mais. Meus filhos estavam ocupados demais com suas próprias vidas. Os vizinhos mal me cumprimentavam. Eu passava dias inteiros sem falar com ninguém. Tinha noites que eu chorava no travesseiro, me perguntando se alguém sentiria minha falta se eu simplesmente desaparecesse. Mas em um dia chuvoso de dezembro, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que me fez entender que o amor ainda existia no mundo, e que talvez, só talvez, eu ainda importasse para alguém. Meu nome é Helena, tenho 72 anos. Moro numa casa simples em Barbacena, interior de Minas. Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, mas mesmo assim eu me sentia completamente invisível. Perdi meu Antônio há 5 anos. Meus 3 filhos seguiram a vida nas capitais. As manhãs eram silenciosas, as tardes vazias, e as noites eram as piores. Eu conversava com as plantas, com a televisão, às vezes até comigo mesma. A solidão tinha virado minha única companhia. Até que num dezembro chuvoso, voltando do mercadinho com minha sacola de sempre, ouvi um choramingo fraquinho vindo de trás do carro do seu João. Um filhotinho abandonado, molhado, tremendo. Olhei para ele e vi minha própria alma, esquecida, esperando que alguém enxergasse. Comecei a desaparecer, e ninguém notou. Sabe quando você vai sumindo aos poucos, bem devagarinho, e ninguém percebe? Era isso que estava acontecendo comigo. Não era uma tristeza comum, não. Era um vazio que ia tomando conta de mim como água suja invadindo uma casa. Eu esquecia a panela no fogo até queimar. Deixava a luz acesa por dias inteiros. Às vezes acordava e não sabia se era domingo ou quinta-feira. Os dias tinham virado todos iguais, cinzentos, arrastados, sem gosto de nada. Comecei a evitar os espelhos da casa. Não por vaidade, mas porque quando eu me via, não reconhecia aquela mulher. Onde estava a Helena que ria, que dançava forró na cozinha fazendo almoço? Onde estava a mulher que cantava no banho? O corpo seguia funcionando, levantava, caminhava, respirava. Mas a alma já tinha se deitado faz tempo. Eu estava viva, mas não estava vivendo. Vocês querem saber o que aconteceu depois que trouxe aquele cachorrinho para casa? Fica comigo, porque essa história vai muito além de um simples animalzinho. Numa terça-feira de dezembro, o mundo começou a girar por dentro da minha cabeça. Crise de ansiedade, coração disparado, suor frio. Saí de casa sem rumo, tonta, perdida, quase fui atropelada na esquina. Foi quando ouvi um som de dor que cortou minha alma ao meio. Era um cachorro, todo ferido, apanhando de um homem que chutava ele como se fosse um saco de lixo. O bichinho nem conseguia latir direito, só gemia baixinho, pedindo clemência. Algo dentro de mim acordou naquela hora. Gritei com o homem, enfrentei ele, peguei aquele cãozinho no colo e saí andando. Ele estava tão machucado, tão assustado, mas quando nossos olhos se encontraram, eu entendi uma coisa. Nós dois tínhamos sido abandonados. Nós dois tínhamos sido esquecidos. E talvez, só talvez, pudéssemos salvar um ao outro. Dei o nome de Tobias para ele. Um nome que significa Deus é bom. Porque naquele momento de desespero, eu precisava acreditar que ainda existia bondade no mundo. Tobias era um vira-lata caramelo com manchas brancas, sujo, com falhas no pelo por causa dos maus tratos. Uma orelha caída, outra em pé, como se tivesse sempre escutando o céu e a terra. Olhos castanhos claros, quase humanos, que não me julgavam, só me entendiam. E uma leve mancada na patinha traseira. Igual eu, ferido, mas ainda capaz de caminhar. O cachorro latiu quando eu terminei de ler o Salmo 34. Cheguei em casa com Tobias no colo, todo trêmulo. Limpei as feridas dele com carinho, fiz uma caminha quentinha com cobertas velhas, dei água e um pedacinho de pão molhado no leite. Ele comeu devagar, olhando para mim como se não acreditasse que alguém podia ser gentil com ele. No outro dia de manhã, sentei na minha poltrona com a Bíblia no colo. Já fazia tempo que eu não abria, mas naquele dia, sei lá, senti que precisava. A Bíblia abriu sozinha no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Comecei a ler em voz baixa, e as lágrimas desceram sem eu perceber. Quando cheguei no final do Salmo, falei baixinho, Senhor, se o Senhor está mesmo perto dos quebrantados, me ajuda a juntar os pedaços. Foi aí que aconteceu algo que me arrepia até hoje. O Tobias,
que estava quietinho na caminha dele, soltou um latido forte, bem forte, olhando direto nos meus olhos. Não foi um latido comum, sabe? Foi como se ele tivesse respondido: ele ouviu sim, minha velha. Deus ouviu. Eu ri, meio assustada, meio emocionada. Será que estava ficando maluca? Mas desde aquele dia, o Tobias virou mais que um animal de estimação. Ele virou meu companheiro, meu amigo, meu sinal de que eu não estava sozinha. Nos dias difíceis, quando a tristeza batia, ele vinha e encostava a cabecinha na minha perna. Quando eu sorria, ele abanava o rabo inteiro, não só a pontinha. Comecei a sair mais, a conversar com os vizinhos que paravam para fazer carinho nele. Voltei a cuidar da minha saúde, porque agora eu tinha alguém que dependia de mim. Descobri que, mesmo depois dos 70 anos, a vida ainda pode surpreender a gente. E às vezes a surpresa vem de 4 patas, mancando, mas cheia de amor para dar. Mas o que aconteceu uma semana depois foi algo que nenhum de nós dois esperava. E mudou tudo de novo. Fica aí que eu vou te contar. Ele me salvou, e me mostrou quem eu deveria temer. Uma semana depois daquele dia da Bíblia, eu estava no quintal estendendo roupa quando Tobias começou a latir descontrolado. Mas não era um latido comum, não. Era um latido de alerta, de proteção. Ele correu para os fundos da casa, rosnando baixo, travando a passagem. Foi aí que eu vi uma sombra tentando pular o muro. Meu coração quase parou quando reconheci quem era, meu filho Fábio. Aquele que eu pensava que estava morando em Belo Horizonte, trabalhando. Fábio, o que você está fazendo aí? O Tobias não parava de rosnar. Não deixava ele se aproximar de mim. Era como se sentisse algo que eu ainda não tinha percebido. Meu filho tentou explicar, gaguejando, nervoso. Disse que estava só visitando, que queria pegar umas coisas. Mas o Tobias não aceitava. Ficou entre nós dois o tempo todo. Mais tarde, quando a verdade veio à tona, eu entendi tudo. O Fábio estava envolvido com agiotas, devia uma fortuna, e tinha vindo roubar objetos da minha casa para pagar a dívida. Meu próprio filho ia me furtar, e eu nem sabia. Ali eu entendi uma coisa: Deus usa até o que a gente pensa que está salvando, para nos salvar de volta. Agora vou contar a parte mais bonita, a que mudou tudo de verdade. Não saia daí. Eu briguei com o Fábio naquela noite. Chorei, gritei, perguntei onde tinha errado como mãe. Ele confessou tudo: as drogas, as dívidas, o desespero. Nós dois choramos até não ter mais lágrima. O Tobias, que antes rosnou para ele, agora ficava olhando os dois, como se entendesse nossa dor. Nos dias que se seguiram, uma coisa linda começou a acontecer. O Fábio ficou em casa, tentando se limpar, e o Tobias virou o anjo da guarda dele. Toda vez que meu filho tinha crise de abstinência, tremendo, suando frio, o Tobias ia lá e se deitava do lado dele, grudadinho, como se dissesse: eu tô aqui, você não tá sozinho. Era uma cena de partir o coração e ao mesmo tempo de encher de esperança. Um cachorro vira-lata, que também tinha sido abandonado, agora consolando meu filho que estava tentando se encontrar de novo. Como eu tinha voltado a conversar com os vizinhos por causa do Tobias, o pastor Walter da Assembleia soube da nossa situação. Ele veio em casa, conversou com o Fábio, e conseguiu uma vaga numa clínica de recuperação muito boa. Foram 8 meses longe de casa. 8 meses que eu e o Tobias passamos orando e esperando. Quando o Fábio voltou, estava curado, renovado, com os olhos brilhando de novo. Ainda precisa de acompanhamento, mas ele voltou a ser meu menino. Cada manhã com Tobias virou uma escola de amor. Sabe, meus queridos, depois que o Fábio voltou curado da clínica, eu comecei a entender que minha própria cura tinha acontecido aos pouquinhos, sem eu perceber. E quem me ensinou a viver de novo foi aquele cachorrinho manco que eu trouxe para casa. A rotina nossa era simples, mas cheia de amor. Todo dia às 6 da manhã, o Tobias vinha me acordar com aquele jeito dele, apoiava as 2 patinhas na cama e me olhava com aqueles olhos castanhos até eu abrir os meus. Aí eu ria: bom dia, meu anjo de 4 patas. No café da manhã, ele sentava do meu lado enquanto eu tomava meu café com leite e comia pão com manteiga. Sempre deixava um pedacinho do pão para ele. E sabe o que eu aprendi? Que felicidade é isso, dividir o pouco que você tem com quem você ama. Na hora da novela das 6, o Tobias subia no sofá e ficava grudadinho em mim. Às vezes eu conversava com ele sobre os personagens. Tobias, aquela mulher ali é igual àquela vizinha fofoqueira. Ele movia a orelha como se tivesse entendendo tudo. Nos fins de tarde, a gente saía pro quintal.
Eu regava as plantas e ele ficava me acompanhando, mancando do ladinho, parando para cheirar cada flor. Foi observando ele que eu aprendi uma lição linda. Você pode ter uma pata machucada, mas ainda pode caminhar. Pode ter cicatrizes, mas ainda pode amar. Quando a tristeza às vezes batia, porque ela ainda batia de vez em quando, o Tobias vinha e encostava a cabecinha na minha mão. Era como se ele dissesse: "Ô minha velha, eu tô aqui. Você não tá sozinha." E sabe o que mais? Ele sempre estava certo. Eu sempre acreditei que Deus está nas pequenas coisas. Meus queridos, eu sempre soube que o Senhor trabalha de formas misteriosas. Naquele cachorrinho abandonado, eu vi um presente divino. Como dizem Provérbios, o justo tem consideração pela vida dos seus animais. Hoje eu entendo que o amor verdadeiro não precisa de palavras bonitas, só precisa de coração aberto. O Tobias me ensinou que cuidar é um ato de fé. Quando eu limpava as feridas dele, quando dava comida na hora certa, quando fazia carinho quando ele estava triste, eu estava praticando o amor de Deus sem nem saber. E vocês sabem o que aconteceu? Quanto mais eu cuidava dele, mais eu me curava. Quanto mais eu amava meu caramelinho, meu Tobias, mais eu aprendi a me amar também. A vida me devolveu tudo em dobro. Hoje, 2 anos e meio depois, minha vida é outra. O Fábio mora aqui perto, trabalha numa oficina, e vem me visitar toda semana. Ele e o Tobias viraram os melhores amigos. Às vezes eu fico na janela vendo os dois brincando no quintal, e meu coração transborda de gratidão. Meus outros 2 filhos, a Márcia e o João, também voltaram a me ligar mais. Vêm passar os fins de semana, trazem os netos para brincar com o vovô Tobias. A casa voltou a ter vida, risadas, barulho de família. E sabe o que mais? O pastor Walter me convidou para ajudar no projeto da igreja de cuidar dos animais abandonados. Hoje eu ajudo a cuidar de mais de 20 cachorrinhos que estão esperando uma família. Quando vejo cada um deles sendo adotado, lembro do dia que encontrei o Tobias. Cada adoção é uma nova história de amor começando. O Tobias, mesmo com a patinha manca, virou o rei da casa. Ele tem sua caminha, seus pratos, seus brinquedinhos. Mas o lugar favorito dele ainda é do meu lado, no sofá, durante a novela. Nunca é tarde para encontrar um novo motivo para sorrir. Com Tobias, minha vida mudou completamente. Não sou mais aquela mulher triste e solitária que vocês conheceram no começo da história. Tenho companhia, tenho amor, tenho propósito, e tenho fé renovada. E eu quero que vocês que estão aí me ouvindo saibam de uma coisa: nunca é tarde para encontrar um novo motivo para sorrir, um novo amor para cuidar. Às vezes esse amor vem de onde a gente menos espera. Se um dia vocês acharem que Deus os esqueceu, talvez ele só esteja vindo com patas pequenas e olhos cansados. E quando chegar, vai mostrar que vocês sempre foram vistos, só não sabiam onde olhar. Sua Helena quer ouvir vocês. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem seu like aqui embaixo, compartilhem com alguém que precisa de esperança. Me contem nos comentários, qual foi o encontro inesperado que mudou a vida de vocês? De qual cidade você é? E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias reais de superação e fé. Sua Helena tem muito mais para contar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, e lembrem-se, o amor sempre encontra um jeito de chegar até nós. Beijinhos da Helena e do Tobias.